Vamos supor que o Brasil é um prédio de 16 andares. Existiam 20 colunas. Alguém falou assim, gente, põe 10 que aguenta. Um cara passou para mim, põe 10 que aguenta isso aí, 20 andares, 10 colunas aguenta. Aí alguém falou, não, vamos com 2, pô. E foi isso, esse é o Brasil. E aí aumentaram mais 16 andares em cima e não caiu. É basicamente isso. Então a economia brasileira tem se mostrado resiliente. Na verdade, alguém devia escrever um livro do porquê que o Brasil ainda funciona. Eu adoraria esse livro que eu queria ler. Se a perspectiva, né, se o prognóstico é de piora, por que estão falando em queda da taxa de juros no ano que vem? Então, mas é porque quando você vai olhar a taxa de juros, você não olha só para o ambiente político, não. E principalmente, né, a nossa taxa de juros, apesar dela ser um remédio, de eu não discordar do Galípolo, porque com base técnica, que é o que ele tem lá, das contas, do jeito que o Banco Central faz hoje, é muito importante lembrar disso também, não é uma ciência exata, gente. Então, toda vez que a gente fala de economia, é uma ciência humana, baseado nos seres humanos e baseado principalmente no mercado financeiro, que é o jeito que o Banco Central opera hoje em dia, e daí você pode ter críticas quanto a isso ou não, mas até o próprio mercado financeiro vem criticando a forma que o mercado financeiro criou lá atrás, né, no tempo do FHC, só que ninguém tem coragem de mexer nisso, porque o Brasil era tão fodido antes disso que ninguém sabe o que acontece se mexer nisso, e eu duvido que alguém queira ser o responsável por mexer na metodologia da merda, então, porque é isso, vai ter que fazer algum tipo de teste ali. Então, a meta da inflação, ela é a principal regra. E quem define a meta da inflação, vou dizer para vocês, vou dar esse spoiler aqui. Hoje, o governo tem maioria de quem define a meta da inflação. Raul, você quer dizer que se o Lula quiser botar a meta da inflação para 10, o Galípolo vai ter que diminuir a taxa de juros? Vai ter que diminuir a taxa de juros. Então, culpar o Galípolo, que é o que o governo faz, ou culpar o Roberto Campos Neto atrás, tanto é que isso fica pianinho, porque o Galípolo responde. O Campos Neto era mais político, né? O Galípolo é um pouquinho mais estourado. Então, falou do IOF, ele reclamou. ele é meio galudinho, não é igual o Campos Neto, não. É por isso que eles não brincaram com ele ainda. Porque com o Campos Neto eles falavam, o Campos Neto esperava uma assembleia com 10 caras da Faria Lima e falava, o governo tá me... Só que o Galípolo não. Ele vai lá na internet e fala, então deixa eu contar umas historinhas pra vocês aqui. Então eles não estão mexendo com ele. E ele que escolheram o Galípolo. Foi. Então assim, e o Galípolo é um cara de esquerda. Ele de fato não tá mexendo na taxa de juros pra cortar ela, porque o governo não tá dando base para ele fazer. Não é que, tipo assim, eu juro pra vocês que o Galípolo cortaria a taxa de juros se ele vivesse que tem ambiente ali. Porque o problema é, como é feito com base nos relatórios dos bancos e tal, se ele for muito distante disso, ele pode ser inclusive acusado de improbidade, tá? Lembrando vocês desse pequeno detalhe, que o Banco Central não pode sair fazendo do jeito que ele quiser ali, que ele pode ser acusado até de improbidade administrativa. Acabei de falar a palavra e depois me perdi com ela. É isso aí, eu me engasguei comigo mesma. Rousseff Dilma. Você lembra disso? Saudades da nossa ex. Mas mesmo o mercado precificando que a Selic venha cair no ano que vem, se você for olhar na curva de juros, o juros longo ainda continua muito alto. Ele não teve uma modificação. Sim, isso que eu ia falar, grande, não né? tem espaço, né? Não tem espaço. Mas não tá também ruim assim, não. É esse o ponto, assim. Com essa taxa de juros, o Brasil ainda crescendo nesse patamar, significa que era pro Brasil tapar os lagos. O que tá acontecendo, na verdade, a gente pode dizer que a política brasileira dos últimos 10 anos tem tentado destruir o país. E apesar disso, o Brasil cresce. Não está sendo Na verdade, o Brasil é um milagre. Quando você fala assim, milagre econômico, o pessoal fala da ditadura militar, milagre é agora. Milagre é os últimos 10 anos. Deus é brasileiro. E a gente tá com um dos menores níveis de desemprego da história, né? 6,2%. É assim, ó, gente, a gente tá com a taxa de juros de 15%. Deixa eu te explicar, vamos lá, vamos traduzir pra coisa de engenharia que a população entende mais. Vamos supor que o Brasil é um prédio de 16 andares. Existiam 20 colunas. Alguém falou assim, gente, põe 10 que aguenta. Um cara passou pra mim, põe 10 que aguenta isso aí, 20 andares, 10 colunas aguenta. Aí alguém falou, não, vamos com 2, pô. E foi isso, esse é o Brasil. E aí aumentaram mais 16 andares em cima e não caiu. É basicamente isso. Então a economia brasileira tem se mostrado resiliente. Na verdade, alguém devia escrever um livro do porquê que o Brasil ainda funciona. Eu adoraria esse livro que eu queria ler. Cara, e a gente pensar em alguns fatores é tão louco, porque a gente tá com um crescimento aí de 3% no PIB, com juros de 15%, que só Deus explica como. O desemprego Alan trouxe de 6,2%. Mas tem outro ponto aí que até façam com que tenha precificações de corte de juros, que obviamente o Banco Central também vai ter que levar isso em consideração, que é o aumento do estoque da dívida. Então, para cada um ponto percentual que você tem ali em cima da taxa de juros, você está aumentando em mais 60 bilhões de pagamento só de dívida de juros ali do Brasil. Loucura. Então, para cada mês ali, para cada semestre que você está deixando a dívida no patamar que está, você está deixando de cumprir com um monte de outras obrigações que você teria no Estado, que você conseguiria fazer, inclusive,
o próprio equilíbrio das contas públicas se não pagasse essa quantidade exorbitante de juros que a gente tem aqui dentro. Então, a decisão de juros no Brasil, no Brasil e no mundo, na verdade, ela é tão complexa que você vai levar em consideração não só fatores como inflação. As pessoas, às vezes, só olham para a inflação, mas você vai ter que olhar como que está o nível de emprego, o nível de produção, você tem que olhar como é que está a dívida que está atrelada àquilo, que principalmente no Brasil, grande parte da nossa dívida, ela é atrelada à própria Selic. Então, a gente tem isso. Então, todos esses fatores, quando você coloca ele na balança, torna cada vez mais complexo você determinar um nível de taxa de juros que seja aceitável no nosso país. Então, deixe de achar que seria somente a nível de inflação, tá? Tem outros fatores que tornam essa equação muito mais complexa do que ela parece. Uma preocupação muito grande do país é o crescimento dessa dívida, tá? Então, talvez seja por isso que eles ajustam ali no curto prazo a Selic. E com esse nível de Selic atual, esse nível de gastos atuais, a projeção da curva de juros, né, você tem algumas expectativas um pouco não, né, bem ruins, digamos assim, né. Então, só citando o IFE, né, que é o Instituto de Fiscal Independente, ele traz algumas projeções sobre como vai estar o cenário fiscal do país, tá? E já se especula que em 2026 o país tem algum tipo de problema para poder dar seguimento na máquina pública. Ela venha a poder travar, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos, na verdade, tem uns 2 anos isso está acontecendo lá, né? Que a dívida está em 30 e poucos trilhões de dólares ali, e eles têm que vir a criar o que a gente chama de crédito extraordinário lá, né? Aqui provavelmente vai ter que fazer isso também, tá? Então, essa preocupação aí, frente a esse cenário, ela é um ponto importante de ser analisado, porque a gente está falando de um ano eleitoral, a gente está falando de um ano que é mais difícil você mexer em questões críticas como aumento de tributação e cortes de gastos, tá? Se já é difícil cortar gasto hoje, porque é tudo obrigatório, imagina no ano que vem. Você corta o gasto de, sei lá, uma alazinha ali, não aumenta o salário de uma função, você já perde ali 1 milhão, 1,5 milhão de votos, né, nesse processo. Então, a preocupação é no fato de que a gente está no meio do ano, não teve uma medida significativa, o arcabouço, ninguém mais fala do arcabouço, é ineficiente. Incerteza de quem serão A gente tem metas fiscais para esse ano de déficit zero, não vai atingir, muito provavelmente não vai atingir. As únicas soluções que ficam na mesa é você taxar quem não está sendo taxado, né, ser agressivo, ou então é você fazer o que o governo não deveria ter feito desde o início, que é tirar as renúncias fiscais. As renúncias fiscais, que são as isenções fiscais, elas são também uma medida de gasto do governo. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.